Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na preciosa Palavra de Deus. Antes de começarmos, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Deixe também o seu like, porque isso ajuda este canal a alcançar outras pessoas. E escreva aí nos comentários aquilo que Deus tem falado ao seu coração através desses devocionais. Ontem nós meditamos em Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21, aprendendo que viver para Cristo dá sentido à vida e sustenta a missão. Paulo chegou a declarar: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Hoje avançamos para uma palavra muito importante, especialmente porque estamos estudando a despedida de Paulo dos presbíteros de Éfeso. E agora o assunto toca diretamente na responsabilidade daqueles que Deus coloca para cuidar da sua igreja. O nosso tema de hoje é: o Espírito Santo estabelece líderes para cuidar do rebanho. E o nosso texto está em Atos, capítulo 20, versículo 28. Mas antes da leitura, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso papaizinho querido, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de abrirmos a tua palavra. Fala conosco neste momento, dai-nos entendimento, humildade e um coração disposto a obedecer. Abençoa cada pessoa que acompanha este devocional e usa esta mensagem para edificar a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Agora vamos à leitura da palavra de Deus. Atos, capítulo 20, versículo 28. Diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Meus irmãos, que palavra forte, que palavra forte. Existem versículos que, mesmo sendo pequenos, carregam dentro deles uma quantidade enorme de ensinamentos. E Atos capítulo 20, versículo 28 é um desses textos, sem dúvida. Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso. Ele sabe que provavelmente não verá novamente aqueles irmãos. Por isso, suas palavras não são superficiais. São palavras de alguém que está deixando suas últimas orientações para aqueles líderes. E é interessante observar por onde Paulo começa. Ele diz: olhai, pois, por vós. Antes de dizer cuidem do rebanho, Paulo diz: cuidem de vocês. Isso já nos ensina uma verdade muito importante sobre a liderança espiritual. Ninguém consegue cuidar corretamente da vida espiritual dos outros se abandona a própria vida espiritual. O líder, ele pode estar preocupado com a igreja inteira e, ao mesmo tempo, descuidar de sua própria comunhão com Deus. Pode preparar sermões e não alimentar a própria alma. Pode aconselhar pessoas a orarem e ele mesmo está orando pouco. Pode ensinar sobre santidade e deixar pequenas concessões entrar em sua própria vida. Pode orientar famílias enquanto negligencia a própria casa. Por isso Paulo, ele começa dizendo: olhai por vós. É como se o apóstolo Paulo dissesse assim: antes de vigiar o rebanho, vigie o seu próprio coração. E essa palavra, ela não serve apenas para pastores não, viu, meus irmãos? Não é só para os pastores, não.
serve para professores de escola bíblica dominical, serve para dirigentes, diáconos, cooperadores, líderes de jovens, líderes de criança, serve para pais e mães que exercem liderança espiritual dentro de casa. E, de certa maneira, serve para todos nós, não é verdade? Porque existe uma tendência humana muito perigosa: enxergar rapidamente o problema do outro e lentamente o nosso. Jesus ensinou isso em Mateus, capítulo 7, versículo 3. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Antes de olhar para fora, precisamos permitir que Deus examine o lado de dentro. Senhor, como está o meu coração? Como está a minha oração? Como está a minha vida com a tua palavra? Como está a minha fidelidade? Como estão os meus pensamentos? Como está a minha família? Como está a minha comunhão contigo? Porque a liderança espiritual começa antes do púlpito, meus irmãos. Começa no secreto, começa quando ninguém está olhando, começa no relacionamento pessoal daquele homem ou daquela mulher com Deus. E o apóstolo Paulo continua: e por todo o rebanho. Perceba esta expressão: todo o rebanho. Não apenas aqueles de quem o líder gosta, não apenas aqueles que concordam com ele, não apenas aqueles que elogiam, não apenas aqueles que ajudam, não apenas aqueles que nunca dão problema, todo o rebanho. E aqui está uma das grandes dificuldades do cuidado espiritual. Porque dentro de um rebanho existem diferenças. Existem pessoas maduras e pessoas começando na fé. Existem pessoas fortes e pessoas fragilizadas. Existem pessoas fáceis de aconselhar e pessoas difíceis. Existem pessoas que entendem rapidamente e outras que precisam ouvir muitas vezes. Existem pessoas que demonstram gratidão e outras que talvez nunca reconheçam aquilo que foi feito por elas. Mesmo assim, Paulo diz: todo o rebanho. Isso significa que o verdadeiro cuidado cristão não pode ser baseado em preferência pessoal. A igreja pertence a Cristo. E aqui chegamos a uma parte ainda mais profunda do versículo. Paulo diz: sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Observe isso, meus irmãos. Paulo não diz simplesmente que aqueles homens escolheram uma profissão. Ele não apresenta o ministério como uma carreira. Ele aponta para uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vos constituiu. Isso muda completamente a maneira como enxergamos a liderança na igreja. Ministério não é simplesmente ocupar uma posição. Ministério é responsabilidade diante de Deus. Cargo pode ser entregue por homens, mas vocação verdadeira nasce em Deus. E quando entendemos isso, também entendemos que ninguém deveria desejar uma função na igreja apenas pelo destaque que ela proporciona. Porque quem olha somente para o púlpito, talvez não tenha entendido o peso do pastoreio. Quem olha somente para o microfone, talvez não tenha entendido o peso da responsabilidade. Quem olha somente para o título, talvez não tenha entendido o significado de cuidar de almas. Jesus mostrou que no reino de Deus, liderança não significa ser servido, significa servir. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 43, Jesus declara: mas entre vós não será assim.
Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. O mundo muitas vezes associa liderança com poder. Jesus associa liderança com serviço. O mundo pergunta: quantas pessoas estão debaixo da sua autoridade? Jesus nos leva a perguntar: quantas pessoas você está disposto a servir? Isso muda tudo, meus queridos irmãos. E Paulo continua dizendo, qual é a finalidade dessa liderança? Para apacentardes a igreja de Deus. A palavra utilizada aqui nos apresenta a figura do pastor cuidando de ovelhas. Apacentar significa alimentar, cuidar, conduzir, proteger. O líder espiritual não existe apenas para organizar a reunião. Não existe apenas para administrar agendas. Não existe apenas para ocupar uma cadeira. Existe para cuidar de pessoas. E pessoas têm necessidades. Pessoas choram. Pessoas adoecem. Pessoas ficam desanimadas. Pessoas cometem erro. Pessoas enfrentam crises. Passam por tentações. Pessoas, às vezes, se afastam. E o coração pastoral não olha para alguém que está se afastando e simplesmente diz: problema dele. O coração pastoral pergunta: onde está aquela ovelha? Lembra da parábola de Jesus, lá em Lucas, capítulo 15, versículo 4? Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que a venha a achá-la? Observe o coração do pastor. Uma se perdeu, ainda ficaram 99. Humanamente alguém poderia dizer, 99 tá bom, tá bom. Mas para o pastor, uma ovelha tem valor. Isso nos ensina algo precioso sobre o nosso Deus. Talvez alguém esteja acompanhando esse devocional e pensando: eu sou apenas mais uma pessoa. Não, meus irmãos, não. Para Deus você não é apenas um número dentro de uma multidão. Cristo, ele conhece as suas ovelhas. Veja o que Jesus declarou no Evangelho de João 10, 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Que coisa maravilhosa! O nosso pastor conhece a nossa voz, conhece nossas lágrimas, conhece nossas fraquezas, conhece nossas lutas, conhece aquilo que ninguém sabe. E quando Paulo orienta aqueles líderes a cuidarem da igreja, ele está dizendo: cuidem daquilo que pertence ao Senhor. Isso fica ainda mais claro no final do versículo. A igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aqui está talvez a parte mais solene deste versículo, deste texto. Por que devemos cuidar da igreja? Porque ela custou caro, muito caro. O preço da igreja não foi ouro, não foi prata, não foi dinheiro, foi sangue. Pedro escreveu lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Meus irmãos, minha irmã. Olha só que coisa séria, meus irmãos. Que coisa séria nós temos aqui. A pessoa que está sentada ao seu lado na igreja, ela pode ter defeitos, pode ter limitações, pode estar aprendendo, pode até cometer erros, mas existe algo que nunca podemos esquecer. Cristo derramou sangue por ela.
Isso deveria mudar a nossa maneira de tratar uns aos outros. Às vezes é muito fácil falar de alguém, é fácil criticar, é fácil apontar, é fácil desistir, mas antes de desistir de alguém, precisamos lembrar: Jesus não desistiu facilmente daquela pessoa. Ele foi até a cruz, ele derramou seu sangue, ele pagou o preço da redenção. Aleluias, glórias a Deus. Por isso, quem cuida de pessoas na igreja precisa fazê-lo com temor. Professor de escola bíblica dominical, quando você entra em uma sala para ensinar, aquelas pessoas não são simplesmente seus alunos, são vidas compradas pelo sangue de Cristo. Líder de jovens, aqueles jovens não são números em uma lista, são vidas pelas quais Jesus morreu. Quem trabalha com criança precisa lembrar, aquelas crianças têm uma alma preciosa diante de Deus. Quem aconselha famílias está lidando com pessoas que pertencem ao Senhor. E até quando precisamos corrigir alguém, devemos fazê-lo lembrando disso. Correção bíblica não é humilhação, disciplina não é vingança. Autoridade espiritual não é licença para ferir pessoas. Repito, autoridade espiritual não é licença para ferir pessoas. Paulo escreveu em Gálatas capítulo 6, versículo 1, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Veja novamente o equilíbrio. Corrija, mas corrija com mansidão. Ajude, restaure, cuide, porque o objetivo não é destruir quem caiu, é ajudá-lo a levantar. E existe ainda, meus irmãos, uma outra verdade importante nesse texto. Se o Espírito Santo estabelece líderes para cuidar do rebanho, então o líder também precisa depender do Espírito Santo para realizar este cuidado. Não podemos fazer a obra de Deus apenas com capacidade humana. Precisamos de conhecimento, precisamos estudar, precisamos nos preparar, precisamos aprender. Tudo isso é importante, meus irmãos. Mas nada disso substitui a dependência do Espírito Santo. Zacarias capítulo 4, versículo 6 declara: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Há situações no cuidado com pessoas que a nossa experiência não resolve. Existem momentos em que não sabemos o que dizer. Existem problemas que ultrapassam a nossa capacidade. Existem lágrimas diante das quais não temos respostas. Nessas horas precisamos dizer: Espírito Santo, me ajude, me dê sabedoria, coloque a palavra certa em minha boca. Ajude-me a não ferir, ajude-me a discernir, ajude-me a cuidar. Porque pessoas não são máquinas. Cada coração carrega uma história. E somente Deus conhece completamente essa história. Por isso, o verdadeiro líder não caminha dizendo: eu sei tudo. Ele caminha dizendo: Senhor, eu preciso de ti. E talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: mas eu não sou pastor, não sou dirigente, não tenho nenhum cargo na igreja. Mesmo assim, essa palavra fala com você.
porque todos nós podemos cuidar um dos outros. Paulo escreveu em Gálatas 6:2: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Talvez exista alguém perto de você precisando de cuidado. Talvez alguém que costumava sentar perto de você na igreja tenha desaparecido. Talvez alguém esteja enfrentando uma luta silenciosa. Talvez uma pessoa esteja esperando apenas uma mensagem. Meu irmão, senti sua falta. Está tudo bem com você? Às vezes imaginamos que cuidar de alguém exige grandes coisas. Nem sempre, meus irmãos, nem sempre. Às vezes começa com uma ligação, uma mensagem, uma visita, uma oração, um abraço, uma palavra de encorajamento. Um simples estou orando por você. E Deus pode usar pequenos gestos para impedir que alguém desista. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25 nos ensina: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. A vida cristã não foi projetada para ser vivida no isolamento. Nós precisamos um dos outros. A igreja é um corpo, e quando uma parte sofre, as outras partes precisam se importar. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Que igreja bonita é essa, meus irmãos? Uma igreja que celebra junto, mas também chora junto. Uma igreja que não abandona o ferido. Uma igreja onde os líderes cuidam das ovelhas e onde as próprias ovelhas aprendem a cuidar uma das outras. E quero terminar a nossa reflexão voltando à primeira expressão do texto: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Existe uma ordem maravilhosa aqui nesse texto, meus irmãos. Cuide da sua vida com Deus. E cuide das pessoas que Deus colocou perto de você. Não podemos oferecer aquilo que não estamos recebendo. Precisamos beber da fonte para termos água para oferecer. Precisamos ser alimentados pela palavra para ajudarmos outros. Precisamos permanecer perto do bom pastor para aprendermos a cuidar das suas ovelhas. E o nosso maior modelo de liderança continuará sendo Jesus. Ele não apenas ensinou as ovelhas, ele morreu por elas. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Que exemplo! Que exemplo! Jesus não cuidou à distância. Ele se aproximou, tocou leprosos, recebeu pecadores arrependidos, chorou com os que choravam, alimentou os famintos, restaurou caídos, perdoou pecadores e entregou sua própria vida. Por isso, se queremos aprender a cuidar de pessoas, precisamos olhar para Jesus. Meu irmão, minha irmã, talvez a pergunta de hoje seja muito simples. Como temos cuidado das pessoas que Deus colocou perto de nós? E para aqueles que exercem alguma liderança, como temos tratado o rebanho que pertence a Cristo? Nunca esqueçamos, a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus. As ovelhas não são nossas, são de Jesus. O ministério não é nosso, é de Jesus. A glória não é nossa, é de Jesus.
E felizes são aqueles que um dia poderão estar diante do Supremo Pastor e dizer: Senhor, eu procurei cuidar com fidelidade daquilo que o Senhor colocou em minhas mãos. Aleluias, glórias a Deus. Ah, meus irmãos, amanhã, se Deus permitir, continuaremos nesta mesma linha de ensino. Vamos meditar em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e também o 3, com o tema: o verdadeiro pastoreio é exercido com vigilância, amor e exemplo. Hoje aprendemos que o Espírito Santo estabelece líderes para cuidar do rebanho. Amanhã veremos como esse cuidado deve ser exercido. E eu tenho certeza de que será uma continuação muito importante daquilo que Deus está falando conosco. Meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família e a sua casa. Permaneça firme na presença do Senhor. Nunca se esqueça da palavra de hoje. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. O Espírito Santo estabelece líderes para cuidar do rebanho. A paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo devocional.